Então, eu concedo a palavra nesse momento à senhora Ellen Guimarães por 10 minutos. Ela que fala diretamente de Goiânia. Muito obrigada, senador. Primeiro, eu queria agradecer imensamente o convite desse debate plural, que eu acho que é fundamental no momento que a gente está vivendo, no momento de pandemia que a gente está novamente em pico, em colapso em várias cidades, muito por conta de fatores extras e variantes novas que a gente está tendo contato atualmente. Estou aqui como médica, como técnica, e todo médico é técnico e humano. E a gente precisa falar sobre os seus conflitos de interesse, mas eles têm que ser exposto. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse a não ser com todos os pacientes, todo mundo que a gente possa tratar em relação à Covid. Eu não tenho nenhum vínculo de speaker ou de pesquisa com indústrias farmacêuticas e também não tenho nenhum vínculo político-partidário. Então, aqui eu sou realmente como médica, como técnica. Quando a gente pensa em tratar uma doença, a gente tem que saber o que essa doença pode provocar. É uma doença que é potencialmente letal? Não. Uma doença que vai passar sozinha? Tudo isso envolve a prevenção e o tratamento. Esse vírus, ele é bonzinho, então eu não preciso preocupar em tratá-lo aos primeiros sintomas, ou ele não é bonzinho? Na verdade, tem muitos argumentos que são verdadeiros dos colegas que não adotam o tratamento, que 80% mais ou menos dos pacientes que vão passar por essa doença, eles vão se curar sozinhos. Entretanto, já me preocupa um pouco, nesses outros 20% que não vão se curar sozinhos, já deveria ter um esforço em tentar estratificá-los e esse sim tratar inicialmente. Só que nós estamos no meio de uma pandemia que várias pessoas estão sendo contaminadas ao mesmo tempo. A gente tem dificuldade de estratificar quem vai ser hospitalizado ou não, idosos com comorbidades, diabetes, hipertensão. Nessa nova variante, cada vez pessoas mais jovens, obesidade também, pessoas mais jovens estão sendo internadas, e a gente tem um estudo no The Lancet mostrando o perfil de quem precisa ser internado. Nesses 250 mil internações iniciais, 80% dos que foram para a UTI e foram entubados foram a óbito, 60% dos que foram à UTI foram a óbito. E, em termos geral, 38% de hospitalizados foram a óbito. Então, é um índice muito alto de pacientes que a gente ainda não sabe estratificar direito e que mostra que esse vírus, às vezes, não é tão bonzinho assim, mesmo uma grande parte da população passando por ele sem grandes cometimentos agudos. Por que eu estou falando de agudo? A gente também lida muito com a síndrome pós-Covid. Como a gente já tem um ano de experiência, a gente está vendo o que está acontecendo. Muitos pacientes no pós-Covid, mesmo com doenças leves, têm algum grau de sintoma, de limitação, de incapacidade que atrapalha na sua vida. Saiu agora preliminares do Einstein, dos pacientes internados com Covid, 17% no total, eles reinternaram, sendo que aqueles que precisaram ser entubados, 40% sofreram reinternação, 25% deles foram a óbito nos próximos 6 meses, 20% com incapacidade laboral. Então, nesse sentido, a gente tem que fazer um esforço em tentar evitar que esses pacientes se agravem. Tem um estudo também da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto que mostra que 64% dos pacientes que experimentam doença leve, qualquer tipo de estágio que ela possa ter passado, apresentam algum sintoma em 6 meses. A gente está lidando agora com colapso. Isso se torna ainda mais proeminente. Como falar para um paciente, você está bem nos seus primeiros sintomas, volte para a sua casa e só retorne se você tiver falta de ar, se sua oximetria cair, só que eu não tenho vaga para te internar. Como a gente lidar com isso agora? Deixando bem claro, isso aqui é mais uma arma. A gente não tem só isso, a gente está defendendo isso porque é o tema do debate, mas a gente defende que todo tratamento, assistência integral aos pacientes, que é o que eu vou falar isso no próximo slide. Então, vamos utilizar de todas as armas? Quando eu falo isso, é a prevenção não farmacológica. Então, somos a favor de distanciamento, de máscaras, principalmente em ambientes fechados, que são os mais, que a gente propaga mais a doença. Somos a favor de higiene, vacinas. A vacina vai ser uma arma muito importante, só que sabemos que a cobertura vacinal não vai ser rápida, porque são 7 bilhões de pessoas no mundo querendo vacina ao mesmo tempo. A gente vai levar algum tempo para ter essa cobertura vacinal completa e vai ser muito importante quando tivermos. A prevenção farmacológica, que pode auxiliar a vacina no momento, que são o uso de medicações seguras no intuito de tentar evitar que tenha, ou se tiver, tem uma doença leve. O tratamento, que eu gosto muito do termo imediato, porque ele quer dizer o seguinte, é tratamento aos primeiros sintomas. Além disso,
a gente buscar nos hospitalizados, em todos os pacientes, o tratamento adequado e agressivo nas fases 2 e 3. Nós, profissionais médicos, precisamos aprender a tratar essa doença. A gente já tem 1 ano de experiência e a gente ainda vê muita coisa que a gente já aprendeu ainda não sendo utilizada na sua maneira total. Então, quando a gente fala em fases, uma fase não briga com a outra, a gente tem tratamentos para todas elas. Então, a gente fala de tentar diminuir a carga viral com medicações reposicionadas. Isso é clássico na medicina, reposicionamento de medicamentos, uma forma rápida, funcional, barata e para a gente poder lidar com casos agudos como a gente está agora. Então, tratar nas fases corretas e se esse paciente evoluir para fases posteriores, também a gente ter condições de tratá-los, de ter vaga, de ter leito para poder tratar esses pacientes que mesmo numa tentativa de diminuir a carga e de evitar a internação, e a gente evita muito, eles têm a condição de serem tratados. Quando a gente está falando de tratamento imediato, o que a gente tem ouvido por aí o tempo inteiro não existem evidências científicas. Medicamento sem comprovação científica. Quem estuda medicina baseada em evidências na raiz de verdade, quem lê os primeiros estudos do David Sackett lá em 96, sabe que não é assim que funciona. Ele diz que você tem que unir a melhor evidência que você tem naquele momento à sua experiência clínica. A experiência clínica, a sua bagagem. Você não pode nunca esquecer o que você já aprendeu. Então, a gente tem uma pirâmide de medicina baseada em evidências que envolve desde opiniões de experts e relatos de casos, até as revisões sistemáticas, passando pelos estudos randomizados, passando pelos observacionais. O jeito que tem se falado hoje em dia, a gente tem a impressão que tem uma cascata, né, de estudos observacionais, randomizados, só existe isso. Na verdade, não. Na verdade, a gente tem 2 torres. 15 segundos. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente tem evidências, não estamos no topo da pirâmide, mas a gente já tem muitos trabalhos observacionais e randomizados sobre esse tratamento. E a gente tem várias drogas, várias. Dentre elas, as mais famosas, a ivermectina, a nitazoxamida, a fluvoxamida, a hidroxicloroquina, a bromexina, a colchicina e os antiandrogênios que o Flávio vai falar. Rapidinho falando sobre segurança e eficácia. Em relação à ivermectina, a gente já tem estudos muito antigos mostrando a segurança da droga, inclusive em doses elevadas. Esse é um deles. A história que leva à hepatopatia, que todos os pacientes estão tendo hepatopatia, isso é uma narrativa. A gente tem segurança da droga, a gente tem pacientes que têm uma coisa que a gente chama de idiosincrasia, que é quando a gente chama na medicina que é um azar de ter algum problema com a droga, mas uma droga já foi usada largamente, inclusive em profilaxia em massa para malária, sem nenhum problema. Em relação às arritmias cardíacas, eu sou eletrofisiologista, a hidroxicloroquina e outras muitas drogas podem fazer uma alteração no intervalo QT, mas poucas delas são capazes de levar a arritmias fatais. E a gente já tem estudos, inclusive em revistas famosas como essa, que é a europeia de arritmia, mostrando a segurança do uso dessa droga em vários estágios da doença. A gente tem isso é dose dependente. Os estudos que mostraram malefício usaram doses não adequadas da droga. Em relação à eficácia, esse gráfico aqui é uma coisa totalmente médica, mas eu só coloquei para mostrar que a gente tem estudos precoces que são com poucos pacientes, então eles não foram significantemente estatísticos, mas ao juntá-los a gente observa sempre uma tendência, nesse caso com a hidroxicloroquina, um teor em torno de 20% de melhora desses pacientes. Eu quero 20% se eu estiver. Eu quero 50 se eu estiver, eu quero 70, qualquer melhora é importante para evitar a internação. Da ivermectina, a gente tem vários pequenos randomizados, com seus defeitos, alguns deles, mas quando você se junta todos os efeitos que eles provocam, o Dr. Andrew Hill, da Universidade de Liverpool, super conceituado, está juntando tudo isso, e a gente já tem uma preliminar da meta-análise dele com até 75% de melhora dos desfechos. Só citar, a gente tem estudos com a nitazoxamida, que são brasileiros, tanto em fases precoces quanto tardias, com fluvoxamina, com bromexina. Todos esses são estudos que estão lá divulgadinhos, ler, tirar todas as questões, as limitações e não deixar de utilizar em meio a uma pandemia que está morrendo gente. No meio de uma pandemia ou no meio de uma urgência, a gente tem que optar por medicações plausíveis, acessíveis, simples e baratas. As reposicionadas, elas se encaixam perfeitamente nisso. Então, assim, 15 segundos.
Eu queria falar rapidamente no final sobre o poder da caneta. A minha caneta, a minha autonomia, eu uso individualmente. A caneta dos colegas senadores e de todos os gestores, eles podem mudar a política pública e pode reverter essa pandemia.